Aí, moçada, começa agora mais uma aula de mol, onde nós vamos aplicar vários exercícios com vários conceitos importantes, inclusive relações gasosas que trabalham com o estudo do mol. Vamos para essa aula que é absolutamente importante. Só vai lá nas aulas anteriores, chega lá nos meus links, onde ele fala de massa atômica, massa molecular e a primeira aula de mol. Vale a pena. Então vamos dar sequência no nosso estudo aqui. Um abraço. Para nós fecharmos essa primeira análise, que é a análise geral a respeito de mol, massa atômica, massa molar e número de mols, eu trago aqui para você um último conceito. Depois, nós vamos só resolver exercícios. E vem coisa brava. Vem aqui. Volume molar. O que é o volume molar? Por definição, volume molar é o volume ocupado por um mol de um gás a uma dada temperatura, e pressão. Como é que é, professor? Volume molar é o volume ocupado por um mol de um determinado gás a uma dada temperatura e pressão. Professor, que gás é esse? Qualquer gás. Como assim qualquer gás? Ué, pode ser CO2, hélio, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, não importa. Sendo gás, um gás qualquer, submetido a uma determinada temperatura e pressão, se for um mol desse gás, o volume que eu estarei ocupando é o denominado volume molar. Tá, mas e que volume é esse? Boa pergunta. Eu tenho a seguinte relação. Então vamos lá. Existe uma condição de temperatura e pressão denominada CNTP. O que quer dizer isso? São as tais condições normais de temperatura e pressão. Detalhe, a temperatura vale 0 graus Celsius, o que seria em escala absoluta, que é a chamada escala Kelvin, 273 Kelvin, e uma pressão de 1 atmosfera. Então vamos lá. Se eu tiver um mol de um gás qualquer na CNTP, que seria temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e 1 atmosfera de pressão, a gente diz o seguinte, que um mol de qualquer gás ocuparia um volume denominado volume molar. E este volume molar na CNTP valerá 22,4 litros. Como é que é? O volume ocupado por um mol de um gás qualquer a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e 1 atmosfera de pressão, que são as chamadas condições de CNTP, um mol de qualquer gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. Dunga, você está querendo me dizer... É isso aí. Mas, então quer dizer que um mol de gás tem 22,4 litros? Isso. Então você está querendo me dizer... Eu estou querendo dizer para você que 22,4 litros estariam contendo 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse gás. Nossa, que legal! Então quer dizer que, pelo que eu entendi, o mol dá para relacionar com massa? Dá. O mol dá para relacionar com átomos? Dá. Com moléculas? Dá. Com íons? Dá. Com volume? Dá.
Então o mol é uma amplitude de ideias. Eu posso relacionar com várias grandezas. Massa com massa, massa com massa, massa com mol, massa com volume, massa com molécula, massa com átomo. É uma maluquice, mas vale para tudo, tá bom? É muito interessante. Então quer dizer que só existe a CNTP? Não. Podem existir outras. Por exemplo, eu vou te dar aqui uma outra condição, que são as chamadas condições ambiente. Condição ambiente. Normalmente você vai encontrar assim, ó, CA, condição ambiente. Como CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Aqui nas condições ambiente, a temperatura vale 25 graus Celsius, o que equivaleria a 298 Kelvin. É só pegar o 273 e somar 25. E a pressão valerá uma atmosfera. Ô professor, posso perguntar? Claro. Mas a temperatura ambiente não é 20 graus? Nunca foi. Nunca foi. A temperatura ambiente nunca foi 20 graus. A temperatura ambiente é 25 graus. Pressão ambiente uma atmosfera. Beleza? Então vamos lá. Nessa condição, vou até pôr uma cor laranjinha para você. Nessa condição, 1 mol de qualquer gás ocupará o quê? Opa, antes disso. 1 mol de qualquer gás nas condições ambiente vai ocupar um volume denominado volume molar. E para essa condição de temperatura e pressão, esse volume é de aproximadamente 24,5 litros. Então o volume molar nas condições ambiente vale 24,5 litros. Então, eu digo que em 24,5 litros eu conteria 6 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Então veja, se for o mesmo gás na CNTP, ele ocuparia 22,4 litros. Nas condições ambiente, ele ocuparia 24,5 litros. Por que isso, professor? Porque nos gases, quando você tem uma temperatura, no caso aqui uma pressão constante, e a temperatura está variando, a tendência do teu gás é sofrer o quê? Uma expansão volumétrica. Mantendo a pressão constante, com o aumento da temperatura, os gases se expandem, por isso que o volume é maior. Beleza? Tá, Dunga, você falando assim, tá tudo beleza. Eu quero ver na hora do bem bom. Vamos fazer conta? Então vamos lá, vamos para um exercício. Vou escrever aqui para que nós possamos resolver esta análise. Beleza? Moçada, vamos lá. Nesse exercício, eu irei relacionar volume molar, número de moléculas e relações que começam a nos dar noção das proporções para o cálculo estequiométrico. Vem aqui. Então vamos ver o seguinte. É uma questão da Unicamp adaptada. Olha o que ela propõe. Uma usina termoelétrica que utilizará como combustível resíduos da destilação do petróleo lançará na atmosfera 250 toneladas por dia de SO2, dióxido de enxofre, gás tóxico, que quando reage quimicamente com o oxigênio se transforma em SO3, que encontrando vapor d'água ou água líquida nas nuvens reage produzindo ácido sulfúrico e pode produzir, sim, chuva ácida, impacto ambiental. Logo, é uma questão que envolve conceitos de interdisciplinariedade. Sempre é bom a gente frisar isso, porque o Enem adora esse tipo de coisa. Muito bem. Pede-se o seguinte, 3 coisas. Item A, o volume gasoso lançado na atmosfera em CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A gente já vai ver isso aqui. Então vamos lá. Item B, o número de moléculas de SO2 gerados. Tranquilo. Item C, massa de enxofre em toneladas. Já facilita a nossa vida. Contidas no gás. Então vamos lá. Primeira coisa que aluno do Dungão faz. Tira os dados. Então venha comigo. Seguinte, moçada. Quais são as informações que nós temos em nível da questão? Seguinte.
Qual é a massa de matéria SO2 que eu lanço na atmosfera? Professor, a massa de SO2 lançado na atmosfera são 250 toneladas. Mas tem um probleminha aí, professor. Eu não sei quanto é que vale uma tonelada. Pois é, esses conceitos são básicos lá da física. Lá na física e também em química a gente fala alguma coisa disso, mas normalmente em física você estuda o quê? Você estuda as relações das grandezas, massa, volume, velocidade, um monte de coisa. E essas transformações são muito comuns lá da física. Uma tonelada contém 1000 quilogramas e cada quilograma contém 1000 gramas. Logo, 1000 vezes 1000, 1 milhão. Uma tonelada equivale a 10 elevado a sexta gramas. Opa, professor. Então aqui se eu tenho 250 toneladas, eu teria 250 vezes 10 elevado a sexta gramas. É isso? É isso. Já dá para passar a vírgula para frente? Não, calma, vamos para frente aí. Que mais? Qual é a espécie em questão? É o SO2. Quanto é a massa molar? Ele já nos deu 64 grama-mol. Lembrando você, eu já vou estar aqui, o enxofre, isso aí é dado em tabela periódica, vale 32 grama-mol. Essa é a massa molar do enxofre, que nós vamos utilizar no item C. Só que agora eu venho aqui, eu até vou mudar de cor. Em vermelhinho. O que a gente sabe? Que ele está relacionando o SO2 com as condições normais de temperatura e pressão. Eu sei que 1 mol de qualquer gás em CNTP equivale a um volume denominado volume molar. E esse volume molar vale quanto? 22,4 litros. O volume ocupado por 1 mol de qualquer gás em condições normais de temperatura e pressão vale 22,4 litros. Então, vamos lá. Resolvamos primeiramente o item A. O que ele pede? Qual é o volume gasoso lançado na atmosfera em CNTP? O que eu estou lançando na atmosfera? O meu gás SO2. Professor, mas agora como é que eu vou relacionar massa com volume? Eu sei que relacionar mol com volume. Calma, gente. Pelo amor de Deus, escuta só. Presta atenção aqui. O que você sabe? Não sei nada. Sabe sim. Sabe sim. Você sabe que 1 mol de qualquer gás vale 22,4 litros. Porém, 1 mol do gás SO2 vale quantos gramas? 64 gramas. 64 gramas é 1 mol. E 64 gramas seriam o quê? Em volume? 22,4 litros. Olha como é que você vai escrever. Se você tiver 64 gramas de SO2, você tem um volume de 22,4 litros. Mas eu tenho apenas 64? Não. Você tem 250 vezes 10 a sexta gramas. Então, para 250 toneladas, que equivale a 250 vezes 10 elevado a sexta gramas, você teria um volume V em CNTP. Se você calcular esse volume de SO2 em CNTP, isso aqui nos dará em litros. Regrinha de 3, né, gente? Multiplica em cruz. Lembre, o grama de cima com o grama de baixo vai cortar. A nossa resposta vai dar direto em volume, em litros. Então vamos lá. De cabeça aqui, minha calculadorinha me ajudando. 250 exponencial a sexta vezes o 22,4 dividido pelo meu 64. Isso aqui nos dará 8,75 vezes 10 elevado à sétima litros. Então veja, meu caro jovem, quando você faz a relação para descobrir o volume em CNTP, você está relacionando, nesse caso, massa e volume. Para a massa de 250 toneladas, eu vou encontrar o volume em litros. 8,75 vezes 10 à sétima
litros de SO2 lançado em CNTP. Veja, a primeira relação é a relação de massa-volume, beleza? Esse seria o nosso item A. Vamos para o item B. O que ele fala no item B? Gente, ele propõe o seguinte, eu vou até mudar de cor, vou fazer em azulzinho para você. Então o item A nós já ticamos aqui. Item B, o número de moléculas de SO2 gerados. Meu caro, minha cara, veja como é que você vai estabelecer a relação. Então a parte de volume eu já calculei. A parte B, ele quer o número de moléculas. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. 64 gramas não corresponde a 1 mol de SO2? Sim, professor. 64 gramas é a massa molar, é 1 mol. Isso. E 1 mol são quantas moléculas de SO2 ou de qualquer coisa? 1 mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 a 23 qualquer coisa. 1 mol de SO2 são 6 vezes 10 a 23 moléculas de SO2. Vamos escrever isso? Se eu tenho 64 gramas, eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de SO2. Professor, mas eu não tenho 64, eu tenho 250 toneladas. Isso, para 250 vezes 10 elevado a sexta gramas, que são as minhas 250 toneladas, eu teria X. Se você calcular esse X moléculas de SO2, nós encontraríamos aqui a seguinte relação. De novo, regrinha de 3. Veja, grama de cima com grama de baixo, corta. A resposta vai dar direto em moléculas. Vamos lá? Fazendo a continha. Isso aqui nos daria o 6 vezes 10 a 23 vezes o 250 exponencial a sexta, dividido pelo meu 64. Isso nos dará 2,3 vezes 10 elevado a 30 moléculas. Nossa, professor do céu, é mais do que 1 mol. Sim, são muitos mols. Por quê? 1 mol são 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 2,3 vezes 10 a 30. Então eu tenho muitos mais mols do que você imagina. Beleza? Então veja, primeira parte relacionei massa com volume, segunda parte eu relacionei massa com número de moléculas. Beleza? Eu vou pedir a sua licença para que eu apague aqui a parte de cima, para que nós consigamos resolver o item C da minha proposta, do exercício. Então vamos lá, já resolvemos o A bonitinho, já resolvemos o B bonitinho. Vamos resolver o item C. Vamos mudar de cor, façamos em vermelhinho para você. Então vamos lá. O que aí o item C pede? Ele diz, qual é a massa de enxofre em toneladas contidas no gás? Professor, não é por nada não, né? Mas como é que eu vou relacionar esse negócio aí? Não tenho nem ideia. O enxofre no SO2, como assim? Vai ter que fazer regrinha de 3? Vai ter que fazer uma análise, isso mesmo. O que você sabe? Pela lei de Proust. Dunga, sei lá o que é essa lei de Proust. Fica tranquilo, você vai estudar comigo o cálculo estequiométrico. Eu vou lhe dar um tratado de leis ponderais e cálculo estequiométrico. Você vai sair daqui um gênio nessa matéria. O cálculo estequiométrico é o filé mignon dos cálculos químicos. Você vai aprender tudo comigo. Vem cá. O que a lei de Proust diz? Ela fala das proporções. As proporções são constantes num sistema. O que você quer dizer com isso? Então vem aqui. O SO2 contém enxofre, não é verdade? Aqui no SO2 não tem um enxofre e 2 oxigênios? Sim, professor. Tá aqui, ó, SO2. Isso. Então eu posso dizer que no SO2 eu contenho enxofre. Mas não tem um oxigênio também? Contém, mas não me interessa agora o oxigênio, só me interessa o enxofre. O que a gente sabe? Que 1 mol de SO2 são 64 gramas e que 1 mol de enxofre são 32 gramas. Então olha o que eu vou dizer. Aqui não tem 1 mol de SO2, então eu teria 64 gramas de SO2. Só que nessas 64 gramas de SO2, de enxofre,
são 32 gramas. Então eu poderia dizer que em 64 gramas de SO2 eu contenho 32 gramas de enxofre. Para essa quantidade em gramas de SO2 eu tenho esta quantidade de enxofre, 32, beleza? Esses 32 estão contidos nesses 64. Professor, mas eu não tenho 64, eu tenho 250 toneladas. Eu sei. Então vamos lá. Para as 250 toneladas, que são 250 vezes 10 a sexta gramas, eu encontraria a minha massa de enxofre, MS. Beleza? Não, mas como assim? Ele não quer em tonelada? Quer. Então vamos fazer isso em toneladas. Eu vou primeiro calcular em gramas, para você ver que essa relação é possível, e ao lado eu vou calcular em toneladas, para dar a resposta que o exercício pede, porque ele quer em toneladas. Se eu quiser calcular essa massa em gramas, olha o que eu vou obter. Isso aqui vai me dar uma massa em gramas com a seguinte magnitude. Então vamos lá. Isso aqui nos daria 250 vezes 32 dividido por 64. Isso aqui vai me dar 1,25 vezes 10 elevado a oitava gramas, beleza? Então, se eu quisesse estabelecer essa relação em gramas, seria 1,25 vezes 10 a oitava gramas de enxofre contidas no SO2. Mas ele quer em tonelada. Então, vou mostrar para você em tonelada. Vou até mudar de corzinha. O que você sabe? O SO2 contém o enxofre. 64 gramas contém 32 gramas. Ele não quer em toneladas? Para 250 toneladas, eu vou encontrar M, vamos chamar de M', para não ficar tudo igual, M' de enxofre. Isso aqui vai dar quanto? Mas que maluquice você fez aí, professor? Você misturou grama com tonelada e vai dar certo? Usando apenas um pincelzinho azul. Isso foi de propósito, eu fiz em gramas para te mostrar agora em tonelada. O grama de um lado com o grama do outro corta. A resposta vai dar direto em toneladas. Show de bola. Se você fizer essa continha, isso aqui vai dar 250 vezes o 32 dividido pelo 64, de cabeça, 125 toneladas de enxofre. Nossa, professor! Mas deu diferente. Mas claro que deu, porque aqui deu em gramas. Mas quanto que é? 1,25 vezes 10 a oitava. Seria 125 vezes 10 a sexta. E lembre, 10 a sexta é uma tonelada. Então seria 125 vezes 10 a sexta gramas, que seriam 125 toneladas. E com isso, você consegue relacionar massa com volume, massa com número de moléculas, massa com massa. Pode ser em gramas, pode ser em toneladas. Beleza? Esse é um exercício bastante generalizado a respeito de relações de volume, de massa, de mols. De mols! Eu ia lhe pedir isso, professor. O exercício não pede, mas eu vou pedir. Faça para mim, professor, uma letra D. Mas que letra D? Não tem letra D. D de Dunguinha, o destruidor. Então vem aqui. Vou fazer para você uma letra D. Mas ele não pede letra D no exercício. Não pede, mas eu estou inventando. E o grande lance do estudo é esse. Gente, ponha na sua cabeça o seguinte: quando você vai estudar um conceito, não é apenas a decoreba das coisas. É como que você flutua no teu estudo. Como é que você pode imaginar as coisas? Então vem aqui, me acompanhe. Farei em roxinho para você. Vamos supor que no exercício ele pedisse para você a letra D. O que ele quer na letra D? Calcule o número de mols de SO2 gerado. A gente já calculou volume, a gente já calculou número de moléculas, a gente já calculou massa, agora eu quero que você calcule o número de mols. Como é que você faria? Qualquer relação é possível, meu querido, minha querida.
Então vamos lá. O que eu sei? Eu sei que o 64 gramas do SO2 representa 1 mol de SO2, mas eu tenho 250 toneladas. 250 vezes 10 elevado a sexta gramas de SO2 vai me representar N mols de SO2. Se você fizer essa continha, você faz um exercício que te pediu tudo. Isso aqui em mols vai me dar. Fazendo o quê? Regrinha de 3. Lembre, grama com grama, corta. A resposta vai dar direto em mol. Então isso aqui daria 250 exponencial à sexta dividido por 64. Nós teríamos para essa relação 3,9 vezes 10 à sexta. 3,9 vezes 10 elevado à sexta mols de SO2. E com isso, eu fecho um exercício completo a respeito de relação molar, mol e todas as suas caracterizações de massa, volume, tudo que você imaginar. Beleza? Exercício, cabeceira. Moçada, seguinte, eu vou resolver com você esse exemplo. É uma das mais típicas questões de prova de vestibular. Se eu fosse você, eu abriria os olhos. Gente, põe na tua cabeça, o Enem costuma pedir coisas associadas à saúde, associadas a meio ambiente, associadas a algum tipo de coisa aplicada ao cotidiano. Então veja, este padrão que eu vou resolver. Você encontra isso do norte ao sul do Brasil. Os vestibulares amam esse tipo de questão. Vem comigo. Então vamos lá. O corpo humano necessita diariamente de 12 miligramas do elemento químico ferro. Tá pensando aqui, do que serve ferro? Para um monte de coisas no nosso corpo, principalmente a produção da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que se encontra no nosso sangue e ela é utilizada no transporte de gases, do oxigênio dos pulmões para a célula e o CO2 da célula para o pulmão para ser excretado. Então é fundamental o consumo de ferro. E ele diz que o consumo diário de ferro deve ser de 12 miligramas. O ferro foi dado, a massa atômica 56. Uma colher de feijão, nosso feijãozinho de todo dia, contém cerca de 4,28 vezes 10 a menos 5 mols de ferro. Pergunta a ele, quantas colheres de feijão, no mínimo, serão necessárias para se atingir a dose diária? Então vamos lá, é um exercício tranquilo de se interpretar. Ai, professor, tem fórmula para resolver? Gente, põe uma coisa na tua cabeça. É interpretação. Não se prenda a fórmulas. Analise as situações. Leitura de texto e expansão da nossa capacidade de interpretar. Então vamos lá. Primeira coisa que aluno do Dungão faz, tira os dados. Isso é fundamental. Então vem aqui. Quais são os dados que nós temos para a resolução do exercício? Ah, eu não sei nada. Sabe sim. Quanto que é a dose mínima diária? A dose mínima diária de ferro são 12 miligramas. Detalhe, eu não posso trabalhar com miligramas. Por que não pode, professor? Porque ele colocou o mol. Mol é uma grandeza que é expressa em gramas por mol. Logo, eu tenho que transformar... aqui a grandeza é mol. Mas quando eu falo de massa molar, é gramas por mol. Então não adianta, eu vou ter que transformar essa dose, que está em miligramas, para grama. Lembrando que 1 miligrama, que é 1 milésimo do grama, isso aqui equivale a 10 a menos 3 gramas. Então 12 miligramas seriam 12 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Esta é a dose diária em gramas. Que mais, professor? Que mais? Ele diz
que uma colher de feijão contém uma massa de uma quantidade de 4,28 vezes 10 elevado a menos 5. O quê? Tonelada, litro, não. Mol. A unidade está em mol. E o que mais? Ele também nos fala que a massa molar do ferro vale 56. Vamos mudar de cor para que você sempre lembre disso. Meninas, meninos, 56 o quê? Ai, professor, não sei. Sabe sim. 56 gramas em vermelhinho. Quando você escreve 56 gramas, você está admitindo ter 1 mol de ferro. Então, 1 mol de ferro corresponde a 56 gramas de ferro. Ô professor, mas eu também não poderia? Poderia. Você poderia dizer que esse 56 gramas que contém 1 mol também conteria 6 vezes 10 elevado a 23. O que, no caso aqui, átomos de ferro. Beleza? Então, 56 gramas corresponde a 1 mol de ferro, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Lembre você, este conceito é o conceito da tal da massa molar. Massa molar é a massa em gramas para 1 mol de átomos, moléculas, íons ou qualquer coisa que seja matéria. Então, meu caro, minha cara, vamos à resolução do exercício. O que ele pede? Quantas colheres de feijão eu preciso consumir por dia para encontrar a dose diária, que são 12 miligramas de ferro? Então vamos lá. Primeira coisa, ou você converte essa quantidade em mols para a massa e compara com a massa de uma dose, ou você converte a dose em mols e compara com a quantidade que você tem de feijão. Vamos fazer o seguinte, vamos converter a quantidade em mols para a massa? Então vamos lá. Primeira parte do meu exercício é a conversão de mol para massa. Então, eu vou transformar a minha quantidade em mols para massa. Como que se faz isso? Se eu tivesse 1 mol de ferro, eu conteria 56 gramas de ferro. Por quê, professor? Porque 1 mol de ferro contém 56 gramas. Professor, mas eu não tenho, eu tenho 4,28. Isso, você tem 4,28 vezes 10 elevado a menos 5 mols de ferro. Então isso aqui conteria o quê? Uma massa M de ferro, que é o que está contido em 1 colher de feijão. Se você fizer essa continha, e eu faço de cabeça, isso aqui seria 56 vezes 4,28 exponencial a menos 5. Isso aqui nos daria aproximadamente 2,4. Isso aqui nos daria uma massa de ferro de 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas. O que seria esta massa? Esta seria a massa em gramas que eu tenho em 1 colher de feijão. Em 1 colher de feijão, eu contenho 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas do elemento químico ferro. Esta é a primeira análise. Segunda análise. O que eu faço agora? Professor, não sei. Sabe sim. Você já não converteu o mol em massa? Então agora você vai comparar com a dose. A dose diária não são 12 vezes 10 a menos 3 gramas? E a massa que você obteve não é 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas? Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai encontrar o número de colheres que eu preciso consumir por dia para poder encontrar a dose mínima diária. Então o que eu sei? Eu sei que
Se eu consumisse 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas, eu estaria consumindo 1 colher de feijão. Peraí, professor, mas a dose mínima que eu preciso consumir é 12 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Isso aqui me daria X colheres. Se você fizer esta continha, quanto é que isso aqui vai dar? Isso aqui dará 2,4 dividido por 12. De cabeça, eu precisaria consumir 0,2 colheres. Opa! 0,2. Perdão. É 12. O número de colheres. Então vem aqui. O que eu sei? Eu sei que se eu consumisse 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas, eu estaria consumindo 1 colher de feijão. Mas, professor, o mínimo que eu tenho que eu estou consumindo em cada colher é isso. Só que o mínimo que eu preciso consumir por dia é isso. Então vamos lá. Se eu tenho que consumir por dia 12 vezes 10 a menos 3 gramas, eu estaria consumindo X colheres. Você é bom em matemática? Eu não. Então eu preciso aprender técnicas. Olha o que eu vou falar para você. Você não vai multiplicar isso aqui em cruz? Vai. Ué, na hora que você multiplicar em cruz, aqui não vai ter um 10 a menos 3 em cima? E aqui não vai ter um 10 a menos 3 embaixo? Então corta. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, corta. Ficaria quanto? 12 dividido por 2,4. De cabeça, 12 dividido por 2,4? Isso aqui deu para nós uma quantidade X de 5 colheres do feijãozinho nosso de cada dia. Então veja, meu querido, veja, minha querida, quanto que eu preciso colocar lá no meu prato de arroz com feijão? Quantas colheres de feijão eu tenho que colocar no prato para que eu consiga chegar no consumo mínimo diário de ferro? Eu preciso colocar 5 colherezinhas de feijão para que nós fechemos o nosso balanço de ferro para fazer o equilíbrio do nosso organismo. Questãozinha prática, aplicável a conceitos do dia a dia. Química do cotidiano. Isso não cai no vestibular. Isso despenca no vestibular. É isso aí. Vamos lá, gente. Mais um exercício aplicado a coisas envolvidas nos conceitos que nós chamamos de interdisciplinares. Isso aqui envolve a base de feromônios, que no caso são hormônios utilizados por determinados insetos para atrair machos para a reprodução, que é assunto que você estuda em biologia. Aí você tem que associar a ideia, a análise do assunto do mol em química associado com conceitos de biologia. É o que nós chamamos de relações interdisciplinares. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Ele diz o seguinte: feromônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de muitos insetos para determinadas funções, dentre as quais o acasalamento. Um determinado feromônio utiliza com esta finalidade e que ele tem uma fórmula química que é C19H38O. E a quantidade secretada desse feromônio pela fêmea para o efeito de atrair um macho para acasalamento é de 1 vezes 10 a menos 12 gramas. Nossa, professor, mas é uma quantidade muito pequena. Muito pequena. Mas ela se dispersa pelo ar e atrai os machos para acasalamento. Pergunta-se, qual o número de mols? Ele quer que você calcule o número de mols de feromônio que está no ar. E qual o número
de moléculas secretados pelo inseto, dados a massa do carbono, hidrogênio e oxigênio são fornecidas. Então vamos lá, meu caro, minha cara. Primeira coisa que aluno do Dungão faz, tira os dados do exercício. Nossa, professor do céu, não sei fazer. Claro que sabe, você já fez coisa pior aqui comigo. Vem aqui, escuta só. Vamos lá. Primeiramente, qual é a massa de feromônio secretado? A massa de feromônio secretado é de 1 vezes 10 elevado a menos 12 gramas dessa espécie, desse feromônio. Qual é a espécie? Qual é o feromônio em questão? É o C19H38O. Quanto valerá a massa molar disso? Gente, eu sei que você já sabe, eu sei que você já entende o cálculo disso, que você viu comigo lá na nossa primeira aula. Porém, eu vou mostrar aqui para você rapidinho. Vamos supor que você não lembra como é que faz. Depois eu vou apagar esse cantinho. Mas o carbono, eu tenho 19 carbonos e cada carbono tem massa 12. Eu tenho o hidrogênio, são 38 hidrogênios e cada hidrogênio tem massa 1. Eu tenho um oxigênio e cada oxigênio tem massa 16. O somatório de tudo isso dará o meu C19H38O. Muito bem. Vamos lá, fazer continha. 19 vezes 12. 12 vezes 19. Isso aqui daria 228. Ou 38 vezes 1. 38. 1 vezes 16. 16. Então isso aqui seria mais 16 mais 38. Isso aqui dá um total de 282. Muito bem, meu caro jovem. Observe, o somatório das massas atômicas deu a massa molecular. Então quanto que vale? 282. Parou lá e vem com o Dungão. Em vermelhinho. 282 o quê? Você, na hora da prova, na hora do vestibular, na hora do simulado, você faz isso. 282 o quê? Gramas. Na hora que você escreveu 282 gramas, você admite ter o quê? 1 mol da minha espécie, que são o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa espécie. A esta relação da massa expressa em gramas, isso aqui equivale a 1 mol. Então a gente chama isso aqui do quê? Da minha massa molar. A massa molar da minha espécie vale quanto? 282 grama-mol. Muito bem. Como já deu tempo, você já copiou isso aqui. Ou então dá um printzinho na tela. Vou ter que apagar para a gente poder fazer as nossas considerações. Ele pede na primeira parte o número de mols, na segunda parte o número de moléculas. Então vamos lá. Primeiro, o cálculo do número de mols. Professor, eu posso fazer por formulinha? Faça do jeito que melhor lhe convier. Eu não gosto de utilizar tanto a fórmula, porque eu prefiro a análise do raciocínio. Regrinha de 3. Porém, lembre, a regra de 3 é que originou a fórmula. Tanto faz você usar uma ou outra. Vamos lá para o cálculo. O que eu sei? Se eu tivesse 282 gramas desse feromônio, eu teria 1 mol do feromônio. Mas eu tenho isso? Não. Você tem quanto? 10 a menos 12. Então, para uma massa de 1 vezes 10 a menos 12 gramas, eu teria N mols do meu feromônio. O número de mols do feromônio em questão seria quanto? Se você fizer esta continha, isso aqui nos dará em mols a seguinte relação. 1 exponencial a menos 12 dividido por 282. Então nós teríamos aproximadamente 3,5 vezes 10 elevado a menos 15 mols. Nossa, professor, mas que quantidade pequena, realmente. É uma quantidade muito pequena em mols
da substância feromônio que está espalhada pelo ar que atrai o macho para o acasalamento. Por que é tão pequeno? Porque a massa que é espalhada pelo ar é muito pequena. Beleza? Essa é a nossa primeira relação. Segunda relação é o cálculo do número de moléculas. Nossa Senhora! Então como é que eu faço aqui? Então vamos lá, né? Cálculo do número de moléculas. Vou até mudar de corzinha para você. Faremos em azulzinho. Olha o que ele quer. Ele quer o número de moléculas. Então como é que eu faço? Em 282 gramas, eu teria 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa espécie. Ah, mas por quê, professor? Ué, 282 gramas não são mol e você já não calculou o número de mols? Agora você vai relacionar com molécula. 282 gramas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas eu não tenho 282, eu tenho quanto? 1 vezes 10 elevado a menos 12 gramas. Isso aqui me daria X moléculas. Lembre, regrinha de 3. Multiplique em cruz. A quantidade de X em moléculas que nós encontraríamos para o nosso sistema seria quanto? Isso aqui, fazendo essa continha, nos dará aproximadamente 2,1 vezes 10 elevado a 9 moléculas. Professor do céu! Então quer dizer que ficam espalhados pelo ar 2,1 vezes 10 a 9 moléculas desse feromônio que atrai os machos para acasalamento? Exatamente isso. Então vejam como são quantidades pequenas. O que é isso? É uma aplicação de relações de substâncias que você estuda lá na biologia associados a conceito de mol. Isso é muito comum em prova de vestibular. Interdisciplinariedade. Beleza? Vamos lá, moçada. Mais um. Cabeceira esse exercício. Essa questão vem de uma prova de primeira fase da FUVEST. Obviamente aqui ela está adaptada à nossa resolução. Ele diz o seguinte. Linus Pauling, que foi Prêmio Nobel de Química e Prêmio Nobel da Paz também, ele faleceu aos 93 anos. Só que ele tinha uma prática. Ele é o cara que instituiu o estudo da chamada medicina molecular. Ele tinha uma prática de tomar altas doses de vitamina C para uma determinada profilaxia em termos de organismo. Olha o que ele diz. Ele tomava diariamente 2,1 vezes 10 a menos 2 mols da vitamina C. A dose recomendada diária é de 62 miligramas de vitamina C, que tem como fórmula química C6H8O6. Pergunta: quantas vezes aproximadamente a dose ingerida por Linus Pauling era maior que a dose recomendada pelos médicos? Dados do exercício: carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Aluno, tire os dados. Vem com o Dungão. Então vem cá. Primeiramente, dados do exercício. O que eu sei? Que o número de mols de vitamina C que o Pauling tomava é de 2,1 vezes 10 a menos 2 mols. Essa é a quantidade em mols de vitamina C que ele tomava. O que mais? A dose recomendada pelos médicos é de 62 miligramas de vitamina C. Problema: eu não sei quanto é que vale 1 miligrama. Boa sua pergunta. Então vem aqui. O que a gente sabe? Que 1 miligrama equivale a 10 elevado a menos 3 do grama. O termo mili significa 10 a menos 3. 1 miligrama, 10 a menos 3 do grama. Logo, esta minha dose seria de 62 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Esta é a dose em gramas que equivale a 62 miligramas. Beleza?
Tem que converter, porque mol é grama por mol, então não pode trabalhar em miligrama. Qual é a espécie química em questão? É o C6H8O6. Ah, professor, eis o meu problema. Eu vou fazer lá naquele cantinho para você, depois eu vou apagar. Mas o que eu faço com isso aqui? Ué, você tem que encontrar a massa molar da vitamina C. Professor, eu ia perguntar para o senhor agora, como é que eu calculo essa massa molar? Então venha comigo. CHO. Beleza? Isso aqui nós vimos na primeira parte do nosso estudo. Vai lá nos links, assiste a aula de massa atômica e massa molecular, para que você consiga lembrar disso daqui. Então vamos lá. Quantos carbonos eu tenho? 6. Quanto que é a massa de cada carbono? 12. Isso aqui dá um total de 72. Beleza? Quantos hidrogênios eu tenho? 8. Quanto que é a massa de cada hidrogênio? 1. Total, 8. Quantos oxigênios eu tenho? 6. Quanto que é a massa do oxigênio? 16. Total, 96. O somatório de tudo isso é o meu C6H8O6. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar aqui 176. Beleza? Aqui dá 80, 80 com 96, 176. Beleza? Sabe como é que calcula agora? Só fazer o somatório. Então vem pro lado de cá, porque aquele eu vou apagar já já. 176 o quê? Muito boa pergunta. Melhor pergunta do dia. Então vem aqui, ou da noite, não sei que hora você está assistindo essa aula. 176 o quê? Gramas. Na hora que você escreveu em gramas. Isso aqui se transforma naquilo que nós chamamos de massa molar. São 176 gramas por mol de moléculas. Lembrando que cada molécula tem quanto? 6 vezes 10 a 23, no caso, moléculas de vitamina C. Beleza? Esse conceito aqui é o que a gente chama da massa molar da vitamina C. Ou, como queira, o mol da vitamina C. Quanto que é o mol da vitamina C? Quanto que é a massa molar da vitamina C? 176 gramas por cada mol de moléculas. Beleza? Então vamos lá. O que ele quer mesmo? Ele quer que eu encontre quantas vezes a dose tomada pelo Linus Pauling era maior que a dose recomendada pelos médicos. Como é que eu vou fazer isso? Então vem aqui. Primeiro, ou você transforma a quantidade em mols de vitamina C em massa, ou você transforma a dose que está em massa para mol. Ou você converte mol para massa, ou você converte massa para mol. O que eu vou fazer aqui no exercício? Eu vou converter a dose tomada pelo Linus Pauling para massa. E aí eu vou comparar com a massa da dose e ver quantas vezes ele tomou a mais. Mas, para isso eu preciso apagar esse cantinho. Você já copiou isso aqui? Você já deu o teu print da tela? Muito bem. Então vamos lá. Quanto que deu? Fazendo a continha, 176. Apagando então. Meninas, meninos, escute só. Venha comigo aqui. Primeira parte é a conversão do mol em massa. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter a quantidade de mols de vitamina C que ele tomava em massa. Como é que eu faço isso? Usando apenas um pincelzinho. Escute só. Eu sei que 176 gramas de vitamina C corresponde a um mol. Verdade ou mentira? Verdade. 176 gramas corresponde a 1 mol de vitamina C. Mas, Dunga, eu não vou tomar 1 mol. Não. Você vai tomar quanto? 2,1 vezes 10 a menos 2 mols. Ora, até vou fazer mais pertinho aqui. Isso aqui corresponde a 1 mol. Ora, se eu tomar 2,1 vezes 10 a menos 2 mols de vitamina C, eu estaria tomando uma massa
que eu vou chamar de massa M de vitamina C. Se você fizer essa continha, a massa de vitamina C que você tomaria é isso aqui, regrinha de 3. De cabeça, usando aqui a minha calculadora, 2,1 exponencial a menos 2 vezes 176, eu estaria tomando aproximadamente 3,7 gramas de vitamina C. Então, esta massa é a massa em gramas de vitamina C que o Linus Pauling tomava por dia. Eu transformei mol em massa. Quantos gramas ele tomava de vitamina C por dia? 3,7 gramas. Parte 2. Farei em azulzinho para você. É o quê? É a descoberta do número de doses que ele tomava. O que eu sei? Agora que vem a grande relação. Se eu tomar uma dose de vitamina C, eu estaria ingerindo 62 vezes 10 a menos 3 gramas. Então vamos escrever isso. Se eu tomasse 62 vezes 10 a menos 3 gramas de vitamina C, eu estaria tomando uma dose da minha vitamina C. Mas, professor, eu não vou tomar isso, eu vou tomar 3,7. Para 3,7 gramas, ó, grama a grama, tá tudo na mesma unidade. Eu tomaria X doses. Se você fizer esta regrinha de 3, você verificará que a quantidade total de doses que ele tomava, isso aqui dividido por 62 exponencial a menos 3, ele estaria tomando aproximadamente 60 doses diárias. Nossa, professor, mas ele tomava muito mais do que o recomendado pela dosagem médica, exatamente. Ele tomava aproximadamente 60 doses sobre o valor recomendado diário. Isso aqui dá 59,6 doses. Como ele fala em aproximadamente 60 doses. O que nós fizemos nesse exercício? A gente converteu a massa, o mol em massa. Eu poderia ter feito o quê? Convertido a dose em mols. E aí eu faria o parâmetro. A quantidade em mols equivale a uma dose. Para essa quantidade ingerida em mols, eu encontraria os mesmos aproximadamente 60 doses. Beleza? Exercício de primeira fase de FUVEST que poderia ser aplicado a qualquer vestibular, como por exemplo o teu Enem. Que o Enem é o nosso ponto de partida importantíssimo. Isso aí, beleza? Então vamos lá. Muito bem, moçada, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui, que ele vai envolver o quê? As relações molares. Eu vou estar trabalhando com a relação de massa, com a relação de número de mols ou número de moléculas, como queira, e a relação volumétrica. Então vamos lá. O que ele nos diz? Uma indústria lança na atmosfera 88 toneladas de CO2. Ele já me deu que a massa molar do CO2 são 44 gramas por mol. Pergunta. Qual o volume deste gás medido em CNTP? E qual o número total de moléculas de CO2 lançadas na atmosfera? Então vamos lá. Primeiramente, tire os dados. Meu caro aluno, minha cara aluna, hábito. Aluno, se acostume a tirar informações. As informações são necessárias para a resolução da questão. Organize o teu raciocínio. Organize a tua ideia. Venha. Qual é a massa envolvida? Ô professor, a massa de CO2 é de 88 toneladas. Só tem um problema, Dunga. Eu não sei quanto que vale uma tonelada. Pois é, normalmente estes dados adicionais são fornecidos na questão. O vestibular te daria esta informação, tudo bem? O que eu sei? Que uma
tonelada equivale a 10 elevado a sexta gramas. Opa, então já melhorou. Se eu tenho 88 toneladas, eu teria 88 vezes 10 elevado a sexta gramas. Lembrando da relação, tonelada 10 a sexta, beleza? 88 toneladas, 88 vezes 10 a sexta. Não precisa modificar isso aqui porque vai facilitar com o corte do CO2. Então deixa do jeitinho que tá. Vamos lá. Que mais? Qual é a espécie em questão? CO2. Qual é a massa do CO2? 44. 44 o quê? Lembre, em vermelhinho. 44 gramas por mol. Lembrando você que um mol de qualquer coisa são 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa. No caso aqui, moléculas. Então eu teria esta relação. Também, como eu sei que esse gás está em CNTP, o que a gente sabe? Que um mol desse gás vale quanto? 22,4 litros. Então eu sei. Ah, professor, eu só não lembro quem que é a CNTP. Opa! Condições normais de temperatura e pressão. Pressão, uma atmosfera, temperatura 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, que é a temperatura em escala absoluta. Mas, vamos lá. Com essas informações em mãos, primeiramente, qual o volume desse gás medido em CNTP? Tranquilo. Vamos chamar isso aqui de parte 1. Eu quero o quê? O volume em CNTP. Então, como é que faz? Então, vamos lá, em azulzinho. O que eu sei? Eu sei que 44 gramas corresponde a 1 mol. E 1 mol são 22,4 litros de gás carbônico em CNTP. Mas, Dunga, eu não tenho 44 gramas, eu tenho 88 vezes 10 a sexta. Para 88 vezes 10 elevado a sexta gramas, eu teria um volume V de CO2 em CNTP. Se você fizer essa continha, o volume de CO2 na CNTP seria igual a... Então vamos lá. Vamos fazer continha de cabeça? Multiplica em cruz aqui. Quanto é que dá isso? Professor, já me perdi. Calma lá, vem comigo. O que eu sei? Você não vai multiplicar em cruz? Então ficaria 88 vezes 10 a sexta vezes 22,4 dividido por 44. Só que 88 por 44 são 2. 2 vezes 10 a sexta vezes 22,4 é 44,8 vezes 10 a sexta. Pera um pouquinho, vou apagar aqui, ó. 44,8 vezes 10 elevado à sexta, a vírgula passou para frente. Então isso aqui ficaria 10 à sétima. Eu tenho um total de 4,48 vezes 10 elevado à sétima litros em CNTP. Realmente você faz de cabeça, tá? Então a ideia é essa. O cálculo está associado à relação de massa para o meu sistema. Beleza? Tudo bem? Essa seria a primeira relaçãozinha. Segunda relaçãozinha. Vamos fazer em roxinho para você. Ele quer que você calcule o número total de moléculas de CO2 lançados na atmosfera. Então vamos lá. Eu quero que calcule mol? Não, eu quero que calcule moléculas. Então você vai associar a massa ao 6 vezes 10 a 23. Então vamos dizer o seguinte. Segunda parte é o cálculo do número de moléculas. Cálculo do número de moléculas. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Seguinte, 44 gramas contém 1 mol, mas eu não quero mol. 44 gramas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Escrevamos isso. 44 gramas corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Mas professor, eu não tenho 44. Não, você tem quanto? 88 vezes 10 elevado a sexta gramas. Isso aqui me daria X. Se você calcular esse X moléculas de CO2, nós encontraríamos. Agora você já tem a regra na cabeça. Multiplica em cruz. 44x, 88 vezes 10 a sexta, vezes 6 vezes 10 a 23. Vamos lá? 44 com 88 com 44 corta, dá 2.
2 vezes 10 à sexta, vezes 6 vezes 10 a 23. 2 vezes 6, 12. Vezes 10 à sexta com 10 a 23, 10 elevado a 29 moléculas. Professor, mas eu tenho que deixar em notação científica. Zero. Muito bem. Não pode deixar 12. Tem que passar a vírgula para dentro, porque tem que ser entre 0,1 até 9,9. Então, o que que faz? A vírgula vem para cá. Quando a vírgula vem para frente, isso aqui passa a ser 1,2, ficou horrível, deixa eu apagar aqui. Isso aqui ficaria 1,2 vezes 10 a quanto? Vezes 10 elevado a 30. Lembrem, quando a vírgula vem para frente, a potência cresce. Porque, na verdade, o que é 12? 12 é 1,2 vezes 10 elevado a 1. 1,2 vezes 10 elevado a 1 com 10 elevado a 29 dá 10 elevado a 30. Repete a base, somos expoentes. Então, o total de moléculas envolvidas no meu sistema aqui seria de 1,2 vezes 10 a 30 moléculas. Com esse exercício, nós fechamos essa parte do nosso estudo aqui. A gente vai ver mais coisas na aula que se segue. Vai lá, dá o teu likezinho, vai lá, organiza os teus estudos dentro da química, associando os nossos likes anteriores, que vão ser importantes para vocês, principalmente a aula anterior a essa, que é aquela que envolve os conceitos de massa atômica e massa molecular. Beleza? Até o nosso próximo encontro, que já está entrando no ar. Um abraço. Você percebeu que o nosso estudo se enfatizou principalmente na parte dos cálculos. Eu quero que você continue comigo, porque vem mais aula por aí, com mais exercício, com mais fundamento. Matemática é importantíssimo. Não esquece. Estudo da matemática para fundamentar a química e a física. Então, nesse momento, a gente termina essa aula, mas já está entrando outra, com mais exercícios, mais conteúdo, coisas importantes para o seu vestibular, para o seu Enem. Se você gostou dessa aula, dá teu likezinho, compartilhe com seus amigos, faça a inscrição no nosso canal e, por favor, clica lá no sininho para receber as notificações de novas aulas. É isso aí, um abraço.